Olá, tudo bom? Vamos continuar conversando um pouquinho sobre a questão da jornada de trabalho. A gente já viu até agora que a jornada de trabalho ela tem um limite. Esse limite, seja ele o limite normal de 8 horas ou um limite especial, seja um limite de 12 horas com 36 de descanso, enfim, seja qual for a duração da jornada de trabalho, ela tem como consequência o fato de que sempre que o empregado for submetido a um trabalho maior do que aquele que a sua jornada prevê, ele vai receber todo esse tempo trabalhado a mais como hora extra. A gente já sabe o que é hora extra e já entendeu como é que faz o cálculo deste valor. De forma que agora a gente já sabe que quando o empregado recebe hora extra, isso para o empregador significa um custo maior do que o que ele pagaria para ter um trabalho normal. Normal no sentido de dentro de uma jornada normal, regular de trabalho. Então, se eu sei que a jornada tem um limite, e se eu sei que esse limite tem que ser respeitado, sob pena do empregador ter que pagar mais para o seu empregado, é muito relevante, indispensável, que o tempo que os empregados trabalham para alguém seja um tempo controlado. Os empregadores, eles têm obrigação de controlar o tempo de serviço dos seus empregados. Têm obrigação de saber todos os dias que horas que cada um dos seus empregados entrou para trabalhar, horas e minutos, e qual a hora exata que cada um dos seus empregados saiu do trabalho. É ônus do empregador o controle da jornada de trabalho. E como é que o empregador faz isso? Bom, nos termos da CLT, esse controle é feito por marcação de ponto, como a gente chama. Deve ser feito um registro. Esse registro que vai ter o nome do empregado, o dia que está sendo avaliado, a hora que aquele empregado entrou, a hora que ele saiu. Esse registro é chamado de ponto e ele é obrigatório para qualquer empresa que tenha mais do que 10 empregados. Empresas que têm mais do que 10 empregados são obrigadas a registrar formalmente a entrada e a saída de cada um deles. E esse registro pode ser feito manualmente, um caderno em que cada um, quando chega, anota a sua entrada e saída. Às vezes é uma folha que fica à disposição dos empregados na portaria, por exemplo, na recepção da empresa, quando ele chega, ele coloca lá o nome dele, o horário de entrada e a assinatura. Ele também pode ser um controle de ponto ou um tipo de ponto mecânico, que é aquele que a gente vê às vezes pregado na parede, que puxa uma fichinha de papelão, você coloca numa maquininha e bate assim faz como se fosse uma marcação, assim, um furinho no cartão para dizer a hora da entrada e da saída, então ele carimba a hora que a máquina está sendo acionada. Nos fóruns, pelo menos em Santos até um tempo atrás, você via em alguns corredores esses controles de pontos mecânicos que eram desse tipo. E também tem uma terceira opção mais moderna, que são os pontos eletrônicos. Esses pontos eletrônicos são aqueles que os biométricos, ou o empregado chega e passa o cartão, ou então coloca digital e sai uma filipetinha com o nome dele, o dia e o horário em que ele bateu o ponto, o horário que ele chegou para trabalhar. Enfim, qualquer uma dessas opções. Sempre tem que ter aprovação e regulamentação do método pelo Ministério do Trabalho. Não é qualquer um que faz um controle biométrico, uma forma de controle de ponto, que já pode sair usando. Esses equipamentos, eles têm que ser registrados no Ministério do Trabalho. Mas o que importa mesmo é a gente saber que o empregador tem o dever de controlar a jornada e que o empregador com mais de 10 empregados obrigatoriamente faz isso por meio de ponto. Ponto formal. Ponto com todas as regularidades que é necessário haver para que ele tenha validade probatória. Quando eu falo para vocês
que é o empregador que tem o dever de controlar a jornada de trabalho. Quando eu falo para vocês que é o empregador que tem o dever de fazer o ponto, eu estou dizendo que se um empregado disser que trabalhou das 6 da manhã até as 9 horas da noite, sem parar para almoçar, nem para tomar lanche, nem para jantar, e o empregador não tiver ponto, e o empregador não tiver feito a sua parte, a obrigação que lhe cabia de controlar a jornada que o empregado disse que fazia vai ser presumidamente a jornada aceita num eventual processo trabalhista. Isso acontece muito, muito. Os empregados dizem que fazem uma jornada e a empresa não apresenta ponto para provar que aquela jornada era mentirosa. Nesses casos, a empresa não se desincumbiu do ônus que ela tinha de provar que ela controlava a jornada. Ela não demonstrou verdadeiramente que fazia o controle, que cumpriu com a sua obrigação e que também, se for o caso, aquela jornada era mentirosa. Neste caso, a não ser em situações especiais, em que existem outros tipos de prova, em que a jornada que o empregado fala é muito esdrúxula, enfim, mas numa situação razoável e que não haja outro tipo de prova que a empresa possa produzir da jornada, é aceita como válida a jornada do empregado. Se o empregado diz que fez hora extra e a empresa não tem ponto, não apresenta o documento para dizer que ele, para provar que ele não fez hora extra, a hora extra passa a ser devida, porque a presunção vai beneficiar o empregado. A obrigação de ter o controle da jornada, de ter ponto, de ter essa documentação é da empresa. Sempre que ela não faz isso, ela corre um risco muito grande de, num eventual processo trabalhista, ela ter considerado, num caso em análise, que a jornada que qualquer empregado seu diz que fez passasse a ser a jornada aceita. Bom, agora eu já sei que a empresa, especialmente as que têm mais do que 10 empregados, tem que fazer um registro formal. Tem que ter um cartão de ponto regular, eletrônico, mecânico, mas enfim, tem que ter essa documentação em dia obrigatoriamente. Vamos supor que existe um caso em que alguém trabalha numa empresa e essa empresa tem um controle de ponto eletrônico. A pessoa, quando chega, passa o crachá, depois entra para trabalhar, quando sai, passa o crachá e é essa passada de crachá que registra a hora de entrada e de saída. Para que não haja dúvida de que os seus empregados não fazem hora extra, essa empresa exige que no momento exato todos eles batam o cartão. Se um ou outro chegou mais tarde ou mais cedo para trabalhar, ou saiu mais tarde ou mais cedo, a empresa vai lá e arruma. Entra no sistema, no computador e deixa todo mundo com o horário redondinho, para que ninguém tenha hora extra. Às vezes a empresa até precisa que os empregados fiquem mais tempo. Aí fala assim, olha, você vai lá na catraca, passa o seu cartão, vai registrar como se você tivesse ido embora da empresa. Aí você volta e termina de fazer o seu serviço. Bom, no final do mês, quando você pega o cartão de ponto de um empregado dessa empresa, todo santo dia ele chegou para trabalhar às 8 da manhã. Todo santo dia ele saiu do trabalho às 18. Pontual. 8 horas sem nenhum minuto de atraso ou de adiantamento. 18 horas sem nenhum minuto de atraso ou de adiantamento. Nunca teve uma variação na entrada e na saída. Bom, é óbvio que um ponto como esse não reflete a realidade da vida das pessoas. Se você vai para o seu trabalho e num determinado dia está chovendo um pouco mais, pronto, é o suficiente para de repente você pegar um pouco mais de trânsito e chegar fora do horário. Ao invés de chegar às 8, você vai chegar às 8h07. Da mesma forma, um dia você está trabalhando e está quase acabando um serviço, bateu às 6 horas, mas você preferiu terminar de escrever aquele e-mail e aí você vai sair 6h04.
Às vezes, e aí não é raro, tem fila para bater ponto. Bom, eu já trabalhei como empregada em empresas que a fila, o burburinho, se você quisesse bater um papo, encontrar a galera, era na entrada, saída, troca de intervalo do lado do ponto, porque lotava. Então, primeiro vai bater certo às 8 horas, mas o que já está no final da fila não vai conseguir chegar para bater exatamente às 8 horas o ponto. Enfim, esses cartões que não tem nenhuma variação são chamados de ponto britânico, cartão de ponto invariável. Ele é presumidamente falso. Ele não vale de nada. Lembra do exemplo que eu dei daquela pessoa que disse que fazia hora extra e a empresa não tinha ponto para apresentar e por isso considera-se que é verdadeira a jornada que o empregado disse que fazia? Pois bem, se a empresa apresentar o registro da jornada, mas apresentar um cartão como esse, um cartão britânico, que não tem variação de entrada e saída, é exatamente a mesma coisa. Vai se considerar verdadeira a jornada de trabalho indicada pelo empregado, porque os cartões britânicos, eles não têm validade. Eles são imprestáveis como meio de prova, como forma de demonstrar o controle da jornada. Então, controle de ponto britânico é a mesma coisa que a ausência de controle de ponto. Na prática, é muito mais interessante e vantajoso para as empresas fazer o controle real da jornada de trabalho. Muito melhor do que forjar um cartão, deixar ele sempre exatamente igual e correr o risco, em alguns processos, de ter esse cartão invalidado, desconsiderado e, nesse caso, de ter a jornada de trabalho indicada pelo empregado ser considerada a jornada certa. Quem tem a obrigação de fazer prova da jornada é o empregador, com mais de 10 empregados, por meio de cartão de ponto, que tem que registrar verdadeiramente as horas de entrada e saída dos empregados. Não pode ser britânico, não pode ser invariável, não pode ser absolutamente linear, sob pena de não ter o efeito que a gente espera que ele tenha na vida das pessoas, das empresas e dos empregados, e principalmente nos eventuais processos que existam entre eles. Bom, depois que a gente falou da jornada de trabalho, eu espero que vocês gravem bem a questão do ponto britânico e que tenham compreendido a matéria. Eu espero na próxima aula sua presença de novo. Beijo e tchau!